Estudo Bíblico Mateus 17, versos 1 a 13, a transfiguração de Jesus. Pedro, João e Tiago foram levados por Jesus a um alto monte, possivelmente um local perto de Cesareia de Filipe, capítulo 16, verso 13, talvez um dos picos do Hermon. Uma vez que os discípulos já reconheciam quem Jesus era, também estavam prontos para vivenciarem a culminância dos acontecimentos. E foi transfigurado diante deles. Verso 2. O verbo aqui é o metamorfo, ou seja, a transformação da forma essencial procedente do interior, mesmo verbo usado em Romanos 12, 2 e em 2 Coríntios 3, 18, indicando a transformação espiritual que caracteriza os cristãos quando a nova natureza se manifesta neles. Embora para os crentes esta transformação seja uma experiência gradual a ser completada quando Cristo voltar em glória, 1 João 3, 2, no caso de Jesus, a gloriosa forma que geralmente se encontrava velada foi rapidamente exposta. Moisés, representante da lei, e Elias, representando a profecia, têm o privilégio de falarem com Jesus. E de acordo com Lucas 9:31, eles conversavam sobre a iminente morte redentora de Jesus. A lei, a profecia e a graça reunidas num só lugar, com o sol resplandecente em suas faces. Essa experiência de um antegozo da glória divina era uma revelação para Pedro, Tiago e João sobre a natureza da obra e do reino de Cristo. Jesus é revelado como uma realidade gloriosa a qual a totalidade do Antigo Testamento apontava para o cumprimento de toda a história da redenção, desde o dia em que Abraão foi chamado para obedecer a Deus, abandonando tudo para receber a herança. O pai repete a frase dita para Jesus em seu batismo, verso 5. Sua intenção era consolar seu filho que já estava a caminho da crucificação e também impactar os discípulos para que ficassem firmes e confiantes diante de todos os acontecimentos que viriam: morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E quando eles ouviram a voz de Deus, caíram revestidos da glória do Senhor. Os judeus estavam aguardando um segundo aparecimento de Elias antes da vinda do Messias, verso 10. Mas Jesus deixa claro que era João Batista o cumpridor desta missão profética, versos 12 e 13. Suas vestes e sua maneira de viver já apontavam para o caráter de um Elias. Não foi Elias que voltou reencarnado em João Batista, e sim o mesmo espírito que havia em Elias também habitava em João Batista. Versos 14 a 21. A cura de um menino. Um jovem possesso. Local: o sopé do Monte Hermon. Hora: de madrugada. Situação: a volta da experiência gloriosa para a situação humana. A glória divina invade as limitações da terra. O jovem era possuído por um espírito mudo, Marcos 9:17, e ainda era filho único, Lucas 9:38. A multidão incluía escribas que estavam discutindo com os discípulos que nada conseguiam fazer para expulsar o demônio, Marcos 9, versos 14 e 18. A causa do fracasso dos discípulos, da atitude dos escribas da doença do menino e do desespero do pai, era a pouca fé. A fé dos discípulos não era pequena porque lhes faltava confiança em Deus, mas porque ainda não criam que o poder de Deus pudesse vir sobre eles. Eles ainda não tinham sido revestidos do poder do Espírito Santo, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Como um grão de mostarda. Sua pequenez era proverbial. O poder da fé foi ilustrado pela sua capacidade de remover este monte, verso 20. Entretanto, devemos ter em mente que a fé escriturística
é a confiança na palavra e na vontade de Deus reveladas. Daí a fé para remover um monte pode ser exercitada somente quando Deus revelar que essa é a sua vontade. Versos 22 e 23. Essa é a segunda predição da paixão e da ressurreição de Jesus em Mateus. A figura escatológica do Filho do Homem é aqui identificada como servo sofredor de Isaías 53. Os discípulos estavam tão confusos e abalados pela dificuldade de aceitarem e entenderem o sofrimento e a morte sacrificial do Messias que nem mesmo conseguiam ouvir a promessa da ressurreição. Versos 24 a 27. Cada israelita com mais de 20 anos de idade deveria pagar um imposto anual para o templo. Isso foi instituído em Êxodo 30, verso 13. Jesus, sendo filho de Deus, o dono do templo, não teria qualquer obrigação de pagar esse imposto. Conferir Lucas 2, 49. Mas para não dar ocasião dos judeus o acusarem e também para ensinar aos discípulos e a todos nós a fidelidade nos deveres civis e religiosos, Romanos 3,7, mandou entregar o imposto. O milagre, verso 27, mostra como o Pai providencia o necessário para os seus filhos. Ele é o Jeová Jirê sempre.